Já passou da hora de eu pintar o cabelo, ó, tudo branco aqui, ó. Aqui também tem gente que fala, Thiago, deixa charmoso, eu tenho cabelo branco desde que eu tenho 10 anos de idade, não aguento mais. A maioria das pessoas tem cabelo branco lá pelos 50 e tal, e você vive 50 anos com cabelo da cor que é natural. Eu não tive esse privilégio aí não, por isso que enjoa um pouquinho. Queria ter cabelo preto desde que eu tinha 10 anos de idade, imagina. Ó, falar agora de gente que tá ficando com cabelo branco, mas é de estresse. O meu não pode ser de estresse, porque eu tinha 10 anos, não tinha estresse nenhum, até hoje mesmo muito de boa. Mas tem gente que é estresse o dia inteiro, que já nem dorme, que são os fascistas que estão aí para cumprirem penas pelos crimes que cometeram. Ó, agora começou a vazar na extrema direita, não, ó, isso até saiu um pouquinho na imprensa e tal, mas a coisa está mais na extrema direita, em discussões deles, inclusive, falo aí já abertamente, sobre a delação do Cid. O maior temor aí do partido do Bolsonaro é que o Cid tenha delatado a Michele Bolsonaro. E aí acabam dando novas informações aí sobre o porquê do Cid poder delatar a Michele Bolsonaro. Eu falei aqui faz 2 dias o seguinte, ó, o Cid não gostava da Michelle. A Michelle não gostava. A Michelle não gosta de ninguém, aliás. Não gosta dos filhos do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro parece que não gosta, não gostava das assessoras, não gostava das empregadas que ela tinha lá no Palácio do Alvorada, tratava todo mundo igual uma bruxa, não gostava de ninguém, até as carpas do Palácio do Alvorada ela matou para roubar as moedinhas, porque não gostava da Michelle, é fogo, viu? Pô, gosta da Damares, Pois bem, a Michelle Bolsonaro não gostava do Cid nem ele dela. E falaram, ó, por esse motivo acredita-se que ele deve ter delatado a Michelle. É o que se falava, né? Só que agora tem mais coisas. Parece que depois que o Cid foi solto, imagina que o cara é solto, ele começa a falar com muita gente, ele não pode falar com os investigados, mas ele pode falar com muito mais gente. Só quem pode dizer o que o Cid falou nesses depoimentos hoje são o Cid e o advogado dele. E aí, interlocutores dos dois. O que se diz é que o tenente-coronel Cid foi para casa, ele não quer voltar para a jaula, não quer nem um pouco. E que ele está evitando se comunicar com qualquer outra pessoa. Mas alguns interlocutores, sejam diretos ou indiretos, conseguem falar com ele uma coisinha ou outra. É o que estão dizendo é o seguinte: falou da Michelle, mas não falou pouco não, falou muito da Michelle Bolsonaro. O Cid, eu até cheguei a falar aqui ontem, ele sempre teve um carinho pelo Bolsonaro porque ele é a favor do projeto de país do Bolsonaro. O projeto nazista do Bolsonaro é muito bem visto pelo tenente-coronel Cid e pelo pai dele, o general Cid. Vamos lembrar que esse vagabundo, bandido, criminoso, está em casa recebendo 27 mil reais por mês, viu? Eu não sei qual o seu salário, quanto você que está assistindo ganha, mas seria bom para você receber 27 mil sem fazer nada? Pois bem, o Cid, tenente-coronel do exército, né? Então veja bem, o tenente-coronel do exército foi preso. Em vez de ele parar de receber salário, essa é a mamata dos militares brasileiros. Não, ele continua recebendo salário, só que preso. E aí, quando ele é solto com tornozeleira eletrônica, foi afastado do exército? Foi, mas com salário integral. Que esses vagabundos, e no caso eu tô falando de um vagabundo criminoso, não tô falando assim, nossa, é um militar qualquer que foi afastado por doença. Não, esse caso é vagabundo mesmo. Esses vagabundos defendem uns aos outros. É isso que acontece, viu? 27 mil reais por mês pra ficar em casa um criminoso confesso. Saiba disso, criminoso confesso. É Brasil, Brasil. Pois bem, então o Cid é a favor desse projeto de país, que essa casta que são os militares mandem em tudo e que coloquem ali a ideologia fascista deles, nazista, inclusive, que eles têm ali, que é oprimir as minorias, oprimir todo mundo e fazer aquilo lá, ó. Tem pandemia? Então ninguém usa máscara, cada um por si e tudo mais. Ó, todo mundo pode ter arma. Por quê? Porque é o seu direito ter arma e ninguém pode mandar na sua vida. Ok, peraí, mano. Ter uma planta de maconha em casa? Não, isso não. Direito de ter arma, sim. Direito de ter planta de maconha em casa, não. Ah, mulher abortada? Também não. Você não tem direito ao seu próprio corpo para decidir se vai ter gestação ou não. Mas para ter arma, você pode. Para matar os outros, pode. É assim a ideologia deles. É a liberdade a todo custo, exceto para algumas coisas, que aí não tem liberdade nenhuma. Enfim, os bolsonaristas defendem isso e o Cid defende também. Então, o que acontece é o seguinte, pelo que começaram a falar, o Cid, ele respondeu tudo sobre o Bolsonaro e ele é obrigado a responder por lei tudo sobre o Bolsonaro e o advogado dele também falou, tudo o que perguntarem ele vai responder e tudo o que aconteceu ele vai relatar. Mas o que estão falando é, ó,
o Cid vai começar a dar um pouquinho mais de atenção aos relatos contra a Michele Bolsonaro. Por quê? Porque cada minuto que ele estiver falando sobre a Michele Bolsonaro é um minuto que ele não está falando sobre o Jair Bolsonaro, que é o chefe desse projeto de país nazista. Então, melhor atacar a Michele. Obviamente ele vai falar do Jair, porque eu sei, você sabe, todo mundo sabe, que se o Cid não delatar o Jair bem delatado, ele volta direto para a jaula. É isso que vai acontecer, porque o chefe da quadrilha não é a chefa Michele, é o chefe Jair. Então, não é uma chefona, é um chefão. Então tem que delatar o chefão dele. Afinal, ele era ajudante de ordens do presidente e não da primeira-dama. Ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, o pessoal da cúpula do PL começou a discutir e falou: ixi, ferrou. Porque até então, o que eles acreditavam ter contra a Michele, e eu fico pasmo com a capacidade do Valdemar da Costa Neto de minimizar as coisas. Ele olha, mas pensa num cara que minimiza tudo. O Valdemar da Costa Neto diz: não tem nada contra a Michele, o quê? Umas mensagenzinhas aí não prova absolutamente nada. Não entra na cabeça do cara: pô, peraí, se já vazou mensagem provando que ela tava roubando o dinheiro do cartão corporativo, imagino que ainda não vazou. Imagino que o Cid não falou em depoimento. Assim como com o Bolsonaro, quando o caso veio à tona, ele minimizava: não, estamos todos tranquilos, não teve nada de errado, tava tudo na lei, a coisa vai piorando. Não, mas tá tudo aqui tranquilo. No ano passado, quando o partido dele corroborou ali, ajudou o Bolsonaro na tentativa golpista e fez ali uma tentativa de... Fez tentativa? Não, realmente eles fizeram um documento contestando a eleição. Aí ele falou: não, é que o candidato pediu, então nós fizemos, mas não é nada demais, é que todos nós respeitamos. Contestando, utilizando ali o argumento do Bolsonaro de 2014, só em 2018 que não teve fraude. Aliás, que 2018 teve fraude sim, mas que o Bolsonaro teve tantos votos a mais que a fraude não adiantou. Esse argumento aí usando. Ele minimiza tudo, aí ele vai minimizando e a coisa vai piorando. Isso que é engraçado do Valdemar. Aí ele diz que agora eles estão tranquilos e tal, mas na discussão deles é o seguinte: pô, o que a gente vai fazer? Porque o plano do PL é eleger 1.000 prefeitos, ou era 1.500, agora é 1.000. Eu fui até uma matéria de comecinho de março, para ver qual era o plano do PL. Aí o plano era 1.500 prefeitos. Aí a matéria de agosto, mês passado, baixou para 1.000. O plano do Valdemar é eleger 1.000 prefeitos do PL no ano que vem. Porque imagina, esse pessoal, imagina com 1.000 prefeitos o tanto que não vai rolar, né? Tá, aí o Valdemar pensa: pô, o cabo eleitoral seria o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse solto e tal, e ele falava até mês passado, ele falava já: o Bolsonaro será o nosso cabo eleitoral. Agora, o que sai na imprensa é que eles já trabalham com a hipótese, ou seja, com a certeza de que o Bolsonaro estará preso durante a eleição de 2024. Então, começaram a trabalhar com o cabo eleitoral Michele Bolsonaro. Então, Michele Bolsonaro, com o sobrenome da família, ali com uma penetração nos evangélicos, né? Ela consegue falar com os evangélicos muito bem, consegue entrar nas igrejas evangélicas, entrar nas comunidades evangélicas, coisa que muitos candidatos não conseguem, falar as mesmas palavras, né? O mesmo linguajar que os evangélicos estão acostumados a escutar. A Michele Bolsonaro, ela pode... Acabou aqui o vídeo da bandeira, peraí. Voltou, deixei mais rápido. A Michele Bolsonaro pode falar com esse público e conseguir muitos votos para os prefeitos do PL. Porém, se a Michele Bolsonaro estiver presa também, né, qual vai ser o plano do Valdemar? Pois bem, não tem plano. O que estão falando assim é o seguinte: não tem plano o PL se a Michele Bolsonaro também estiver presa. O plano do Valdemar de 1.500 prefeitos, que já com a Michele já mudou para 1.000, vai ser, quem sabe a gente mantém o atual número de prefeitos. Porque com o Bolsonaro preso e a Michele presa, o que tende a acontecer é a falência do sobrenome Bolsonaro. E aí o bolsonarismo vai começar a se tornar outra coisa. Que já tem um movimento para isso acontecer, mas vai acelerar muito. Então eles estão em pânico. O pessoal do PL está com medo agora. Até tem uma ação correndo no TSE que pode causar a extinção do partido PL. Lembre-se, eles levaram uma multa de 22 milhões ali quando... 21 milhões, né? Quando eles contestaram o resultado da eleição, mas o valor daquela ação é de 1 bilhão de reais, tá? E 1 bilhão mais a extinção do partido. Então, peraí, se eles estão em pânico, porque sem
ali o PL ser o partido preferido da direita, o partido fica mais exposto a poder ou levar uma multa de centenas de milhões de reais, o que vai acabar com a campanha deles em 2026, ou até a extinção do partido. Eu, Thiago, gostaria muito que o PL fosse extinto, até porque o dono é um bandido de marca maior que sempre usou o partido para fazer tudo do pior, foi até preso muitas vezes. Tá, mas se não for, se o PL levar uma multa aí de uns 600, 700 milhões, sabe o que vai acontecer? O Valdemar, quando levou o Bolsonaro para o partido dele, ele pensou, pô, eu vou eleger um monte de deputado, e elegeu 99, cada deputado vale mais de 10 milhões de fundo eleitoral na próxima eleição para a Câmara dos Deputados, ou seja, para presidente e tudo mais, em 2026. Ou seja, o Valdemar ia ganhar mais de 1 bilhão de fundo eleitoral na próxima eleição. Se boa parte desse dinheiro vai para o ralo, ele fica sem grana para as campanhas para deputado e o PL diminui muito em 2026. Então ele está apavorado já com isso, pensando lá na frente. Ele tenta, na imprensa, ele é otimista e tudo mais, mas nas discussões do PL o que se fala é o seguinte, ó, coisa não tá boa não. O pior é que parte do PL já não aguenta mais a Michelle Bolsonaro. Então, eles falam assim, pô, o Bolsonaro, muita gente não gosta dele, o Bolsonaro tem aquilo, mas o Bolsonaro era, para essa cúpula do PL política, era um cara que não é tão desagradável de ter por perto. Ele faz aquelas piadas chatas, aquelas piadas sem sentido e tudo mais, mas ele tá quieto. Ou no máximo de cara feia. A Michelle não. A Michelle, ela é, usaram uma palavra aí na imprensa que eu gostei, autocentrada, para dizer uma pessoa egocêntrica. Ela só pensa nela mesma. Ela só quer saber dela mesma, ela quer decidir tudo, ela quer dar ordem em todo mundo e ela é extremamente rude, grossa, grosseira com as pessoas. Não é nenhuma novidade, lembremos que ela está respondendo na Justiça do Trabalho por assédio, porque ela ali como chefe no Palácio do Alvorada tratava os empregados e as empregadas que trabalhavam ali em toda e qualquer função como lixo. É isso que ela tratava, e ela colocou um pastor, que era um pastor capeta, era como chamavam ele, que tratava todo mundo da pior maneira possível, não tinha direito à folga, tinha que fazer hora extra, quem fazer qualquer pergunta, não era questionar alguma coisa, não, uma pergunta. Era maltratado, ele mudava de horário, torturava mesmo as pessoas, agora você vai trabalhar à noite, então, tá aí enchendo o saco, vai trabalhar à noite. Aí a pessoa era obrigada a fazer jornadas piores, enfim, estão respondendo lá, então veja que não é novidade. E aí o que diz é o seguinte, peraí, se é tudo isso aí que tá nos bastidores, então o Cid realmente delatou a Michelle Bolsonaro e aquilo do cartão corporativo era a pontinha de um iceberg. Olha, eu vou te falar, até então, tinha lá o cartão corporativo, não sei o quê, eu comecei a pensar, na época, tentando pensar como eu ia falar a defesa da Michelle, né? Tentando pensar como a defesa. A Michelle vai alegar que, esse dinheiro era para as minhas despesas, eu como primeira-dama tenho direito a algumas despesas, o outro que excedeu, tá, mas não foi por querer, tudo mais, tem um cartão da amiga, mas quem usava era eu, tal, falar uma coisinha assim. Só que começa a ter um problema, que é quando você vê que ela também pagava despesas com cartão com dinheiro público dos parentes dela. E que algumas despesas eram muito caras. A Michelle gastou R$4.200 em flores. Flores. Aí eu vou te... Nossa, Thiago, mas foi um enterro? Não. R$4.200 em flores? Era uma festa? Não. Foi receber a amiga dela, a filha do Silvio Santos, e deu um buquê de flores de R$4.000. Eu vou te falar, quem que gasta R$4.000 em flores? Você acha que a Michelle gastaria R$4.000 em flores pra dar, se fosse dinheiro dela? Dinheiro dela, ela gastaria R$4.000 em flores? R$4.200? Não. Então aí começa a ver o esbanjo, começa a esbanjar dinheiro público. E aí quando tem esse tipo de coisa, é porque geralmente, quando começa a mostrar, é só um pouquinho. Porque, nossa, 4 mil em flores, tá. A gente tá sabendo aí de transferências da Michelle de um intervalo de 6 meses. E os outros 3 anos e meio de governo? O Cid sabe. O Cid sabe e tem comprovantes. Então o Cid pode dizer, tá, por que entrava dinheiro na conta de empresas que recebiam contratos milionários com o governo Bolsonaro, contratos bem duvidosos, e aí dinheiro dessa empresa entrava na conta dos ajudantes do Bolsonaro que pagavam despesas da Michelle? Eu sei, eu imagino aqui, não vou falar nada. Não vou falar nada agora, porque depois vão falar, nossa, Thiago, você está inventando. Você vai falar, Thiago, insinuar que o governo Bolsonaro fazia contratos fraudulentos
para roubar dinheiro público em nome de empresas de fachada, e esse dinheiro voltava para a família Bolsonaro por meio de pagamento de despesas da Michelle e dos parentes dela e por meio de depósitos direto na conta deles. Não, Thiago, você não pode fazer isso. Então não vou fazer isso. Jamais. Então, esperar. Então eu não sei o que acontecia, mas o Tenente Coronel Cid sabe e já falou. Então, calma. Eu vou falar, olha, no sábado à noite, o bolão de apostas dizia, o Bolsonaro vai ser o primeiro a ser preso, vão prender o Bolsonaro, se tiver que apostar é o Bolsonaro. No domingo à noite, falaram, não, o Bolsonaro não vai não, ó, a coisa pode ser aí, algum general, alguma coisa aí. Na segunda-feira, muitos falaram, ó, pode ser o Carlos, hein, a coisa tá ruim também pro Carlos. Hoje, muitos falam, Michelle, hein, Michelle, a coisa tá ruim pra você. Então, a coisa tá tão feia para esse pessoal que até os bolões de apostas de quem vai ser, bolão, ninguém aposta nada, mas assim, todo mundo, quem vai ser, assim, ninguém sabe quem vai ser o primeiro aí a ser preso depois dessa mega delação, mas que vai ser gente da cúpula e que quando essas prisões forem efetuadas vai ficar todo mundo de cabelo em pé falando, eita caraca, agora a coisa piorou muito? Isso sim, então calma, aguardemos. Enquanto isso, peço sua inscrição no canal, que a gente vai... É até bom que vai demorando um pouquinho, que a gente vai fazendo um estoque de champanhe, de outras coisas aí, pra no dia que vier a prisão do chefão, a gente já se esbaldar de vez, né? Muito melhor. Ó, inscreva-se, falou!